Meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, você tem problema de coluna? Aqui sempre nós recebemos aqui nos comentários pessoas falando, né, de problema de coluna e muitas vezes aí problemas no INSS, né, no momento da perícia. Por quê? Porque infelizmente, né, é uma doença, é um problema que ela exige aí que você tenha claramente, né, tratamentos demonstrando, né, a lesão que você tem, comprovando que realmente te incapacita, né? Nesse caso aí, para a sua função e para qualquer outro tipo de função. Nesses casos, é a aposentadoria por invalidez. Agora, existem alguns problemas de coluna, né? Eu não sou médico, né? Mas a gente sempre estuda casos do INSS, a gente está sempre tentando aqui trazer conteúdos para atualizar vocês, que são doenças que realmente fica mais fácil você comprovar esse problema, tá? Como também existe uma lista de doenças já conhecida tanto no INSS como na Justiça, né? Doenças até que aposentam por invalidez. A aposentadoria por invalidez, vocês sabem, né, pessoal? Ela é aquela impossibilidade que você tem de continuar fazendo a sua função ou qualquer outro tipo de trabalho, exercer qualquer outro tipo de função, tá? Desde que você esteja nessa condição, o INSS, né, ele vai ver se você preenche todos os requisitos para poder lhe conceder a aposentadoria. Dentro do INSS é muito difícil, né? Muitas vezes esse segurado vai ter que recorrer à justiça, né? Agora existem condições, né? Os critérios aí que são analisados para concessão da aposentadoria por invalidez. Primeiro é a capacidade, né? O segundo é o cumprimento de carência e o terceiro é a qualidade de segurado. Você não sabe o que é isso? Bom, aposentadoria por invalidez é um benefício para quem se encontra incapacitado total e permanente para o trabalho, tá? Significa que a pessoa não possui condições físicas, mentais para exercer quaisquer atividades laborais de forma eficaz e produtiva, tá? Inclusive, não tem condições nem muitas vezes para fim de reabilitação profissional, tá? A incapacidade é permanente. Agora, a carência, né? Os 12 meses. Existem exceções, tá? A carência é o número de contribuições necessárias para que o segurado tenha direito a algum benefício do INSS, né? Existem duas situações que a carência é dispensada, tá? Quando tiver uma doença grave, por exemplo, a doença de coluna espondioartrose anquilosante, né? Como eu falei, eu não sou médico, né? Às vezes até ler o nome da doença aqui é meio complicado, tá? Quando a incapacidade também for resultado de um acidente, seja de trabalho ou não, tá? A qualidade de segurado. Todas as pessoas que contribuem para o INSS têm qualidade de segurado quando estiverem pagando o INSS. Mas mesmo quem já contribuiu ou ficou desempregado, ainda mantém qualidade de segurado por um determinado tempo, tá? Que pode durar até 36 meses. Às vezes a pessoa pensa 12 meses, mas dependendo do tempo que ela pagou, pode se estender aí até 36 meses. As doenças, né, de coluna que aposentam, né, por invalidez são 7, tá, pessoal? Hérnia de disco, osteofitose, discopatia degenerativa, protusão discal. Olha só, pessoal, eu não sou médico, né? Como é que eu vou explicar tudo isso? A cervicalgia, os desvios de coluna, né, como escoliose, lordose e cifose, e a espondiolartrose anquilosante, né? Ou nome complicado, né? Essas doenças de coluna, elas aposentam por invalidez. Agora é aquilo, né? Ela tem que estar incapacitando você totalmente para exercer a sua função ou qualquer outra, e você deve ter toda a documentação relacionada para comprovar que está incapacitado, né? Quais são essas documentações? O laudo médico, os exames, raio-x, cirurgia se você fez, tratamentos. Você tem que ter tudo que você puder reunir para comprovar, não só no problema de coluna, mas para você conquistar um benefício, mesmo de incapacidade temporária, que é o auxílio doença dentro do INSS. Quanto mais comprovante você tiver, né, que você necessita do benefício, melhor. Não adianta você só pagar o INSS, tá, pessoal? Muita gente, poxa, a gente paga e não tem direito. Não, a gente paga, eu sei que é uma coisa assim absurda, mas o INSS, para ele conceder, mesmo sendo um direito seu,
você precisa demonstrar de todas as maneiras aí o que está acontecendo com você, né? Então fica uma situação bem difícil, tá? Bom, vale a pena lembrar, né, que muita gente confunde a lista de doenças graves do INSS que não exigem carência para conseguir a aposentadoria, como uma eventual lista de doenças que automaticamente aposenta a pessoa por invalidez, tá? Essa segunda lista, ela não exige, tá? Existe, por exemplo, as doenças graves, né? Ela apenas isentam o trabalhador de ter, né, 12 meses de carência para conseguir a aposentadoria por invalidez, mas ainda assim é preciso comprovar a incapacidade total e permanente, que é o que eu falei, tá? Essa lista é exemplificada, tá? Significa que doenças parecidas com a que estão na lista também podem dispensar cumprimento de carência. Olha aí, aí já entra a medicina, né? Você tem uma doença que tem o mesmo sintoma dessas doenças que eu acabei de citar aqui que aposentam. Será que dá direito ou não à aposentadoria? Agora existe, né, a lista mesmo de doenças graves que aposentam sem ter necessidade de carência, tá? Tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, a esclerose múltipla, a hepatopatia grave, a neoplausia maligna, a cegueira ou visão monocular, a paralisia irreversível incapacitante, a cardiopatia grave, a doença de Parkinson, a espondiolartrose anquilosante, lá vem esse nome de novo, a nefropatia grave, né, que é o estado avançado da doença de Paget, a síndrome da deficiência imunológica, né, que é a AIDS, contaminação por radiação, né, com base em conclusão de medicina especializada e outras doenças recorrentes. Aqui está faltando o lúpus, tá? A epilepsia também entrou também nessa lista, tá? Agora repare, né, essas doenças da coluna, elas podem se enquadrar em duas situações, tá? Se o segurado estiver com a espondioartrose anquilosante ou alguma doença semelhante, olha aí, e se a lesão da coluna for decorrente de qualquer acidente, seja no trabalho ou fora no trabalho. Como funciona a perícia, né? Bom, se você tem dores, você não está conseguindo exercer o seu trabalho, você não consegue sair da sua casa, você não consegue dirigir o seu carro, você não consegue pegar uma condução, se você não tem carro, metrô, um ônibus, você não tem condições de sentar, você não tem condições de andar. Qual é a sua saída? Você paga o INSS exatamente para isso, né? Que é nesses momentos que você fica numa impossibilidade de exercer as suas funções, você tem lá o INSS como seguro, que vai garantir que você continue tendo aí um salário que você tem direito a receber para continuar sustentando a sua família, pagando as suas contas. Perícia médica, ela serve exatamente para quê? Para você comprovar que você está nessas condições. Como eu falei, o INSS ele tem direito, né, de exigir, mesmo com nós, né, pagantes, contribuintes, pagantes dos nossos impostos, e o INSS vive dos nossos impostos, eles, por lei, eles têm direito, não, senão qualquer um que chegasse lá e batesse palma, pegava o benefício. Não, existem alguns requisitos a ser preenchidos, como vocês viram. Agora, o que nós vemos muitas vezes dentro de perícias são aí injustiças acontecendo, né? Médicos que não dão atenção nenhuma, né? Esquecem até que são médicos, né? Passam a tratar, às vezes, muitas vezes, o segurado como uma pessoa qualquer que está ali pedindo uma esmola. E mesmo se fosse, né, pessoal? Né? O ser humano tem dignidade. Mesmo se fosse alguém pedindo esmola e você ter que atender, trate com dignidade. E muitas vezes é desprezado. E a pessoa corre tanto atrás, né? Como eu falei, é necessário que você comprove. E vai atrás de documentação, e vai atrás de laudo cirúrgico, de tratamento, leva a receita, vai naquela esperança. Muitas vezes é difícil até chegar na agência do INSS para fazer essa perícia, né? E quando entra dentro da sala, encontra lá aquele perito, né? Com uma má vontade terrível, né? Que praticamente não olha nada, deixa o segurado completamente desconfortável. O segurado vai tentar falar alguma coisa, não quer ouvir, muitos deles distratam. Inclusive nós já temos vídeo aqui que eu já falei que é possível você processar o perito, tanto abrir uma reclamação no Conselho Regional de Medicina, como também processar o perito por danos morais.
Mas é aquilo, também tem que comprovar que você foi ofendido, que você foi caluniado por esse perito, porque muitos são ignorantes, né, pessoal? Muitos tratam aí, infelizmente, né, existem pessoas que se aproximam mais de animais, né? Às vezes nem animal, porque os animais às vezes são tão carinhosos, né? Tem pessoas que se aproximam, não sei do que aí, para serem tão selvagens, né? E tratar o próximo com selvageria, com ignorância, com violência verbal, né? Então fica muito difícil. Mas é por aí. Existem diferenças, tá, pessoal? Entre, por exemplo, uma doença que você contraiu normalmente no seu dia a dia e aquela doença que você contraiu devido à profissão que você exerce, tá? Você às vezes trabalha aí numa condição de periculosidade, insalubridade, e você acaba adquirindo uma doença gravíssima, né, devido à sua função. É bem diferente em questão de pagamento, é bem diferente em questão de responsabilidades da empresa, do que se for uma doença que você não tenha relação nenhuma com a sua atividade profissional. Então é ficar bastante esperto com isso, tá? Eu já citei também em alguns vídeos, muitas empresas elas querem fugir da responsabilidade aí. Nesses casos, tanto numa doença de incapacidade temporária que foi adquirida dentro da empresa, como também de uma doença que é incapacitante total e permanente, que vai gerar aposentadoria por invalidez. A empresa, ela tenta de todas as maneiras, inclusive com um grupo de advogados, para dizer não, esse segurado ele adquiriu isso fora da empresa. E aí você tem que ter laudos, né? Você tem que ter laudos que você adquiriu aquela doença devido à sua função, à exposição que você teve aí diariamente, porque é o seu trabalho. Então é bom ficar bastante esperto. Por que isso? Porque existe diferença na hora do pagamento, tá? Por exemplo, quem se aposenta hoje por invalidez, por uma doença que não tem nada a ver com relacionada ao trabalho, recebe uma média de 60% do valor que recebia do salário na ativa. Vejam só a diferença. Agora, aquele que contraiu, por exemplo, essa doença dentro da empresa relacionada ao seu trabalho e ele consegue comprovar, a aposentadoria ela já é integral. Olha aí, ó. Olha como é diferente. Por isso que as empresas fogem muitas vezes da responsabilidade. É uma briga terrível, pessoal. É uma briga injusta, tá? Se todo mundo tivesse consciência, não havia necessidade, mas muitas vezes esse segurado ele é obrigado a recorrer à justiça, apesar do sofrimento que ele já está da doença, né? Ele ainda é obrigado a entrar com uma ação judicial para conseguir se fazer justiça e ele receber aquilo que é direito dele. Quer dizer, infelizmente esse mundo é assim, né, pessoal? Como nós estávamos falando, infelizmente, né? Então, é bom ficar sempre atento, tá? Tá sendo injustiçado? O último recurso seu é a justiça. É difícil? É. Demora um processo judicial? Demora. Pode demorar 2 anos? Pode. Pode demorar até mais, dependendo da complexidade que for desse processo. Mas o importante é que lá no final você tenha uma decisão favorável e reconhecido o seu direito. Isso é que é importante, tá? Então, meu amigo e minha amiga, o que eu tenho a dizer, vocês que estão chegando aqui a primeira vez no canal, aproveite sempre nossos conteúdos aqui, são conteúdos com atualizações que trazem aí para vocês um conhecimento que ajuda demais. Eu sei disso porque muitos já agradeceram, muitos relatam aqui ter conseguido resolver problemas graças aos nossos conteúdos, ao conhecimento que eu passo aqui nesses vídeos. Tomara que você seja mais um aqui, inscrito no canal, que vai ativar o sininho, porque você vai ganhar com tudo isso. Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, meu muito obrigado. Eu espero que esse conteúdo dê mais conhecimento ainda. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com paz, saúde, prosperidade, amor, tudo de bom, tá, pessoal? Estamos terminando o ano aí, graças a Deus, e esperança que alguma coisa melhore, né? Mas vamos continuar com as nossas preces, já agradecendo sempre o que temos, tá? O amanhã é amanhã. Vamos agradecer pelo que nós temos hoje. Amanhã é outro dia. A gente vê o que faz. Forte abraço a todos vocês e até os próximos vídeos.